Fala, minha gente, chegamos, excelente tarde. Muito boa tarde, meus amores, bem-vindos a mais um Entre Família. Boa tarde, uma tarde pascual, chegando aí, todo mundo com aromas diferentes e perspectivas, alguns pensando em chocolate, outros pensando em cordeirinhos. Outros viajando. Outros viajando, outros com parente em casa. E outros com os amiguinhos. Tamo junto. E por falar em amiguinhos, onde tem amiguinhos, tem a necessidade do perdão. Para que continuem amiguinhos, nós vamos falar sobre perdão no programa de hoje. Pareceu jocoso, engraçado? Pareceu. Mas é uma realidade. Pareceu um gatilho. Houve quem sugeriu agora há pouco que deveríamos, inclusive, fazer aqui uma lava-pés. Mas eu falei, pra quê? Pra quê? Tem que antes pedir perdão, confessar pecados. É pra ver que, pra você perceber, já que para ter perdão tem que ter uma consciência dele. Só pra você entender, eu cheguei aqui hoje e tal, fui lá conversar com os meninos, fui voltando aqui, alguém falou, você não veio falar comigo, seu dia vai ser péssimo hoje. Quem foi essa pessoa? Quem foi? Que absurdo! Como a gente dizia antigamente, corto meu pescoço, mas não falo quem foi. Aí alguém já sugeriu. Ela já está muito bem sobre o tema de hoje. É verdade. Requerendo agora Qual que é o tema? perdão. Rancor? Perdão. Para falar sobre perdão, Michele Vasconcelos está com a gente hoje. Para esse papo bom, vamos pensar sobre aspectos das emoções ligadas à falta do perdão, a mágoas, ressentimentos e o que mais? Até entender o que isso pode causar no nosso... Claro, além de todo o aspecto espiritual, mas o adoecimento também, né? O não perdoar, o não pedir perdão, guardar aquela mágoa, isso adoece. Mas disseram que perdoar é difícil. É difícil, pastor Aleixo? Não. Não? Isso significa que é fácil? Também não. Ai, Também não. temos- Assista, fica aí. Nós estamos falando de você. E vou dizer mais, não será um tema do modo óbvio, como possa de alguma forma sugerir. Perdão. Fica com a gente. Até chamaram a Michele Vasconcelos, que ela não é mais que especialista, hoje é mediadora. É verdade. Ela vai mediar Afinal de conflito. contas, não existe especialista em perdão, né? Existe. Então, eu digo pra você que vai ser uma surpresa após a outra. Com certeza Não tem existe. pergunta. Pergunta óbvia até que tem, mas resposta óbvia não tem. Temos sabe mais que um tem? convidado no programa de hoje para algo em especial. Pois é, tem algo Nesse final de especial semana. chegando nesse final de semana. Você já deve ter acompanhado nas vinhetas, por aí, nas chamadinhas que a gente vem trazendo na TV. Mas ele vai conversar com a gente, contar mais sobre todo esse projeto do especial de Páscoa, que é o Tiago Coelho. Nosso Thiago diretor Coelho, artístico tá aí, ó. aqui da Novo Tempo. Vou bater um papo com ele e com Robson Aleixo, que é o orador, o apresentador destes 3 programas especiais que vão ao ar sexta, hoje às 8h30 da noite, no sábado e no domingo também. Simplesmente sensacional e diferente de muito do que você tem assistido aqui nos últimos dias. Lindo, lindo, lindo. Só isso que eu tenho para te dizer por agora. Verdade. Pausa bem rapidinho. Já estamos de volta, 30 segundos. Você sabe que o Entre Família está aqui para interagir com você que está aí do outro lado. E essa interação vai como? A gente falando e você falando com a gente também, através do nosso WhatsApp. Você pode conversar com a gente e já falar sobre o tema de hoje, que é perdão. E aí, para você interagir, compartilhe um ato de perdão que mais impactou a sua vida. Talvez um ato de perdão que você ofereceu ou que você pediu também, enfim. Atos de perdão. Compartilha com a gente algo especial que você já vivenciou. Aquele alguém que te perdoou, você não esperava. Assim, meu Deus, eu fui perdoado. Nem merecia, né? Ou você é alguém que não... pedir perdão e foi. Exatamente. Eu não conseguia quebrar essa barreira ali do orgulho, da raiva, do ressentimento. Conta pra gente, 983-1502-49. Mas eu estou daqui ainda esperando a resposta, que eu não sei que horas virá. Se não é fácil nem difícil pedir perdão, oferecer perdão, o que será? Não sei, coisas de Robson Aleixo. Você quer que eu já responda? Não, agora não. Vou responder depois do Mais Info. Está chegando com ela, Josemara Mai. Oi, boa tarde, gente. E aí, Ju, boa tarde. Boa tarde a você de casa aí também, já acompanhando, viu que o programa vai render, né?
Hoje no Mais Info vou lembrar você de casa sobre a entrega da declaração do imposto de renda. Que não tem perdão. Que não tem perdão, exatamente. Não tem choro, na verdade, tem choro sim. Quem não entrega chora muito. Também a respeito de uma pesquisa que fala que o perdão, o fato de você não perdoar, pode afetar a saúde do coração. Interessante, né? Te dou mais detalhes depois da vinheta. Me conta aqui, tá com tempo livre e não sabe o que fazer nesse feriado prolongado? Então presta atenção, porque eu tenho uma dica e um lembrete importante para você. Começa com imposto e termina com renda. O prazo para entregar a sua declaração do imposto de renda vai até o dia 30 de maio. Você tem 3 opções de preenchimento. Uma delas é enviar tudo online. Para isso, basta acessar o programa do imposto de renda e clicar em fazer online. Porém, é necessário ter cadastro no gov.br com nível prata ou ouro. Vamos aqui para a tela que eu vou te explicar o passo a passo. Então, no site da Receita Federal, você vai acessar a aba Programas. Depois, clicar no botão Programas de Declaração. Em seguida, selecione a opção Imposto de Renda. E lá já vai aparecer tanto a opção online. Aí, se você quiser, você clica ali. Agora, caso você esteja em um computador, clique em Baixar Programa. Ou se estiver em um celular, selecione o botão Baixar app. Não estou entendendo, Jô, como que eu faço? Aproveita para registrar, tira um print, tira uma foto da tela, tá bom? Com o passo a passo, que agora eu vou te mostrar como que é essa página, como é essa aba. Deu certo? Tirou o print? Então, olha só, aqui já tem o caminho que você vai fazer. Centrais de conteúdo, programas de declaração, declaração do imposto de renda. Essa é a página que vai aparecer para você. E aí tem fazer online aqui, ó, em azulzinho para você. Do ladinho já baixar o app, caso você queira fazer pelo celular, ou baixar o programa e pronto pelo computador. Já está resolvido, sem mais um estresse aí. Agora, um alerta importante. Enviou a declaração fora do prazo? Aí já viu, né? É o leão batendo na sua porta. Toque, toque. Melhor no seu bolso. A penalidade é equivalente a 1% sobre o valor do imposto de renda devido, com um valor mínimo de R$ 165,74. E pode chegar até 20% do total do imposto. Então aproveita o feriado, faz tudo com calma e não deixe nada para a última hora. Combinado? Aproveita a dica aí então. E já que o tema de hoje é perdão, olha só que dado importante. Um estudo revelou que a falta de perdão pode sim afetar a saúde do coração. Entre as 130 pessoas analisadas na pesquisa, aquelas que tinham sofrido um infarto foram justamente as que mais relataram dificuldade em perdoar alguém. Isso porque guardar a mágoa e o ressentimento aumenta o estresse. E o estresse é um vilão para o sistema cardiovascular. E o contrário também vale, tá bom? Pessoas que têm dificuldades em pedir perdão acabam carregando culpa e arrependimento. E por não conseguir se desculpar, também sofrem impactos negativos no coração. Ou seja, perdoar e saber pedir perdão não é só um gesto nobre, é um cuidado com a própria saúde. Importante, né? Bom, com certeza. E é libertador, né? A Bíblia mesmo diz que perdoar é divino. Errar é humano, perdoar é divino. É algo que não vem da gente. Se for da gente mesmo, nosso desejo é guardar mágoa, rancor e principalmente fazer o mesmo. Como é que chama? Vingança. Mas quando a gente perdoa, isso traz um alívio? Um alívio, né? Traz um alívio, traz até uma sensação de bem-estar a gente. E com certeza para o coração isso faz um bem tremendo para tudo como um todo, né? Há que se acrescentar que algumas pessoas, uma boa parte, um número significativo de pessoas, não perdoam e não sofrem. Então, há que se fazer um recorte correto. O perdão necessariamente ele vai gerar
A ausência de perdão, necessariamente, ela vai gerar um dano ao coração, à saúde? Não. O que gera dano à saúde é um tipo de sentimento, um tipo de comportamento, um tipo de emoção que pode ser produzido por muitas outras atitudes, necessariamente. Tem gente que não perdoa, não pede perdão e está bem. Perigosamente bem. Perigosamente bem. Isso seria um desvio de caráter? Não, isso é egoísmo. Tem egoísmo que fica primitivo e tem egoísmo que é sofisticado. Mas nós somos todos egoístas. Inclusive, a vontade de perdoar para se sentir bem é egoísta também. Porque perdão não tem a ver com você se sentir bem, tem a ver com a culpa do outro. Isso não anula, bem dito, né? É um recorte importante que deva ser feito, mas não anula que se observe efeitos negativos por ser esse estilo de vida, de guardar raiva, de guardar rancor, movimenta o teu corpo, a tua mente, todo o teu ser, a autodestruição. Autodestruição. Plenamente. Então, não tem nada de estranho nessa identificação de um fato concreto, de que há uma repercussão geral nesse modo duro, inflexível, de ódio em relação a um outro, como também é muito certo de que nós vamos encontrar pessoas que elas matam, elas ferem, machucam e o mundo E para quem sofre disso, né? Até, por exemplo, fui traído por um amigo e fiquei mal com aquilo, não consigo perdoar, né? O que esse amigo, que essa pessoa sobre fez. isso, inclusive. Isso aí. Verdade. Inclusive, na pesquisa, mostra que algumas pessoas têm dificuldade de pedir perdão porque sentem que vão se humilhar para aquela pessoa. Então, que não querem confessar aí o seu erro. E aí acabam guardando e aquilo, ó, tortura por dentro. Tem muito que se falar hoje, hein? Ei, ai, Josi, você volta mais tarde, né? Volto. Vou deixar um pouquinho de saudade, mas depois eu volto, tá Então bom? tá. Um beijão para vocês. Até daqui a pouco. Valeu, Jô. Mas, querida, acho que antes de a gente convidar a Michele Vasconcelos para vir aqui com a gente, somar, né, na nossa sala de bate-papo, acho que é muito válido a gente dar destaque ao que é que deva ser compreendido do tema perdão, do lugar de onde ele parte, né? De onde a gente conhece graça, misericórdia e os desastres do ódio, da ira, que é justamente da palavra de Deus. Pastor Aleixo. A gente vive em um mundo falho, composto de pessoas falhas. Não existe nesse planeta nenhum ser humano que não seja falho. Portanto, um mundo deste, cheio de gente que erra o tempo todo sem perdão, é um mundo impraticável. Há uma palavra que eu acho importante ser colocada, que é você ter alguém como insubstituível. Então, por exemplo, se você tem um carro e o seu carro falha, você pode substituí-lo. Então você joga fora coisas que são substituíveis, você abre mão de coisas que são substituíveis. A grande pergunta é o que fazer com o que não pode ser substituído. Então, há um problema num relacionamento familiar e o filho precisa do perdão do pai. A pergunta é, esse filho vai ser substituído? Porque se ele não pode ser substituído, ele tem que ser perdoado. Ele tem que ser perdoado. Alguém cometeu um delito contra uma sociedade inteira e agora ele vai cumprir uma pena civil. Mas quando acabar a pena, essa pessoa vai voltar. Se ela não vai morrer, se ela não vai ser substituída, ela tem que ser perdoada. Deus olha e fala assim, se eu tenho 2 filhos, um saiu de casa. Eu não posso substituir meu filho. Ou eu perdoo, recebo, ou não haverá mais filho depois. Essa é a grande questão. Deus nos perdoa porque não vamos ser substituídos. O cordeiro morre por Adão porque Adão não vai ser substituído. Então, ele cria um substituto para aquele que não pode ser substituído. Mas é agora que você vai dizer se é fácil ou difícil perdoar diante disso? Não é agora ainda? Ai. Enquanto isso, nós recebemos aqui, Michele Vasconcelos, escritora, palestrante, mentora de mulheres, especialista em antropologia bíblica e dentre várias outras formações aqui também para somar a essa conversa toda especial. Michele, por favor, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa, viu? Fica à vontade, Michele. Até aproveitando. Seja Obrigada. Bem-vinda, boa tarde. Ela acrescentaria aí que é casada, mãe de 2, né? De 2. Mãe de 2, porque isso aí tem que estar no currículo. Bem-vinda, vou vê-la outra vez. Ai, prazer poder estar aqui, reencontrá-los e poder trocar experiências, né, e trazer aí informações sobre um assunto que é tão importante, tão relevante, ainda mais para esse fim de semana. Acho que a gente já linka com esse final de semana tão relevante também que estamos vivendo, né? O que de cara você joga
para a gente começar a falar com você sobre perdão? Que o ato de perdoar, às vezes, é confundido, ou existe um estereótipo em relação ao perdão, a dificuldade em perdoar está muito com a humilhação, né? A gente tem aquela coisa, mas eu vou me rebaixar para o outro, eu vou estar me humilhando. E também a dificuldade da gente lidar com as nossas, com o nosso ego, com o nosso eu ferido. Então, quando falamos de perdão, estamos falando de alívio de sintomas que são físicos, porque a raiva, o ressentimento, a tristeza que o outro fez me causa, se eu não souber lidar com esse sentimento, ele vai me trazer questões físicas mesmo, né? A gente está falando também de alívio das questões emocionais, então quando eu perdoo, eu me liberto. Porque quando eu não perdoo, eu me torno escravo do que o outro me fez. Eu dou poder para aquele que me machucou, que me feriu, que me ofendeu, continuar dominando na minha vida, continuar tendo poder ou continuar tendo algum tipo de influência. Eu continuo conectada com aquele que me feriu. Quando eu perdoo, eu solto a corda, eu me liberto, né? Então, às vezes, nós preferimos ser escravos da dor para não ter que reconhecer, para não ter que conceder para o outro essa libertação que o outro também merece. Sempre tem dois lados, né? O que foi ofendido e o que ofendeu. Nós estamos aqui para falar na ótica do que foi ofendido, né? Essa é a ótica. E aí entender que o perdão, ele faz bem para a gente, faz bem para o outro. Vai trazer, obviamente, uma ligação melhor de comunicação. E é algo grande, né? Porque o perdão, a gente pode estar falando de alguém desconhecido que me abusou, alguém que feriu o meu filho e eu preciso perdoar essa pessoa e foi preso, não foi uma coisa grave. Mas tem as pequenas coisas do dia a dia, né? Às vezes a gente está disposto a perdoar alguém que fez algo muito grande lá fora de casa. Mas no dia a dia a gente vai somando gotinhas e gotinhas, né? Que vai trazendo desconexão dentro do lar, por falta de perdão, por falta de empatia. E ainda tem os que são de casa e nos causaram feridas profundas. Aos que são de casa e abusaram, aos que são de casa e agrediram, violentaram. E aí como é que você convive? Como é que você vai lidar com alguém que é do teu sangue, da tua convivência? Como é que faz, né? Esse é o tema. Eu acho até interessante também esse ponto que você colocou das gotinhas, né? Dentro de casa, isso para o âmbito espiritual também, quando às vezes a gente só vai naquele modo genérico, Senhor, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Né? Meio genérico e não vai a fundo. Pedir para o Espírito Santo mostrar de fato onde a gente está errando. E quando isso não é feito, isso interfere muito na nossa vida espiritual também, né? Eu costumo dizer, desculpa que eu acho que era a tua vez, mas é rápido. Eu costumo dizer que a gente tem esse gatilho, é quase uma frase pronta, assim, eu perdoo os meus pecados. E eu fico imaginando Deus falando, quais? Quais pecados você está falando? Só para eu ter certeza se dá para perdoar, né? Apesar de que o pecador acha que Deus sabe, ele já sabe. Ele já sabe, mas ele quer saber assim, você tem consciência, tem clareza, vamos nomear os seus pecadinhos, seu pecador, né? Então, nomear, tanto a questão que nós falamos, tanto de nomear as nossas emoções, mas também nomear as nossas falhas, nossos pecados. Esse nomear traz para nós o quê? Consciência, clareza, né? Para poder, então, se trabalhar na comunicação, no diálogo, no perdão. Se criou para a gente uma ideia de religião e é muito, muito recorrente. Você não vai conseguir falar com um religioso no Brasil ou alguém falando de religião no Brasil por 20 minutos sem que trate religião como lugar. Sempre vai se tratar como lugar. A gente até fala do tempo como lugar. Ir para a igreja, ir para o céu, ir para o inferno, ir para tudo está em lugar. Eu saí daqui, eu saí dessa vida e fui para essa vida. E aí Deus, ele está também num lugar. Mas as pessoas imaginam Deus como o trono dele, como a cela dele. Deus está algemado no seu trono, como a Bíblia está algemada em um púlpito. E aí quando alguém chega num relacionamento com Deus e fala assim, perdoe todos os meus pecados, é que esse relacionamento não existe. Você está num lugar e ele está em outro. Porque se há uma intimidade, você sabe que ofendeu. Aliás, você percebe a ofensa quando ela acontece. Quando os discípulos de Jesus estavam conversando com ele, e Jesus falou assim, um de vocês essa noite vai me trair, o único que não pergunta, sou eu, foi aquele que traiu. Porque todo mundo ficou preocupado, será que sou eu? Sou eu, Senhor? Fala que sou eu para eu não trair. E o resto, e Judas comendo lá o biscoito dele, tranquilamente, de boa assim com isso. Veja, quando nós estamos falando de salvação, essencialmente estamos falando de um relacionamento.
quando falamos de céu, quando falamos de Bíblia, quando a gente fala de Jesus, estamos falando de um relacionamento. Os destinos, eles são decorrentes do relacionamento. Este assunto, ele é um assunto central para a vida e muitas vezes a gente cai na roubada de falar assim, não, isso aqui é um assunto importante para a minha vida espiritual. Opa, Deus vai falar aqui, a vida é com Ele, sempre com Ele. Não dá para você separar espaços quando nós acreditamos que um Deus é onipresente. Olha, vale muito a pena, é de fundamental importância parar um pouquinho e separar um tempo para descobrir sobre esses assuntos, para se inteirar sobre esses assuntos e se entender como que esse relacionamento de fato com Deus acontece e como que os destinos são definidos a partir desse relacionamento. A revista Esperança Novo Tempo, Céu e Inferno foi construída aqui com muito carinho, escrita com bastante didática pelo pastor Vinícius Mendes e a equipe da Escola Bíblica Novo Tempo para que ela chegasse até você, sem perder a profundidade, mas de uma maneira gostosa que você possa aprender. Sabe, quero começar a estudar a Bíblia, quero estudar um assunto e não sei como, porque o assunto está espalhado na Bíblia toda. Isso aqui está tudo resolvido nessa revista. 2127-3121 é o telefone da Escola Bíblica. O que você faz com esse telefone? Liga para a gente, a equipe te atende e você, depois de um cadastro simples, já vai aguardar uma revista que chegará até a sua casa totalmente gratuita. Você não vai pagar nem pelo envio e não é pegadinha. É uma revista boa, importante, de alto custo que para você não tem nenhum. 0 operadora 12 21 27 3121. Essa revista aqui já é sua, é só você pedir que eu te envio. Boa, verdade, mas para isso você tem que ligar agora, tá bom? Não esquece, não deixa para depois, aproveita a folguinha aí do feriado e já entre em contato com a gente, peça a sua revista. A gente vai para o intervalo rápido, na volta vamos saber um pouco mais sobre esse programa que começa hoje à noite aqui na TV Novo Tempo, especial de Páscoa, com o tema E Se Fosse Você. É isso, né, produção? Me ajuda aí. Isso, E Se Fosse Você. Não perca, tá? Já já depois do intervalo a gente fala mais. E aí, como é que tá o coraçãozinho, hein? Tem conseguido perdoar? Tem conseguido pedir perdão? Tá difícil? Sei, às vezes não é fácil, mas é necessário. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vou largar mais uma aqui. É isso que eu tenho falado aqui todos os dias. O quê? Perdoar como vocês são perdoados. Boa. É, não? Perdoa. Tá perdoado. Eu que já perdoei primeiro. Você que tem que pedir perdão. Hoje. Manda sua interação aí, viu? Compartilha com a gente algum momento que você talvez recebeu perdão ou pediu perdão. Não, recebeu perdão ou pediu perdão. É isso, para alguém. Então entre em contato com a gente. Ou foi perdoado sem pedir perdão. Também, verdade. 12983150249. Eu vou ali e volto já para uma conversa com o nosso diretor artístico, Tiago Coelho. Vou convidar o meu colega, pastor Robson Aleixo, para a gente conversar do que está por vir nesse final de semana, de uma beleza de produção, de uma categoria de conteúdo. Essa programação especial de Páscoa, bem-vindo. Que era de uma beleza de convidado, mas obrigado pelas palavras. Ela só fala o que não é óbvio. Você já me perdoou? O que tá na cara, não fala. Vocês estão falando de perdão, você já me perdoou? Já. Porque eu te coloquei numa fria aí nesses últimos dias, né? Nessas gravações. O quê? Do que se trata? Eu estou aqui dizendo que está incrível e você está falando de algo que necessita de perdão. Mas a gente está falando dos bastidores. Como é que foram os bastidores? Olha, a gente fala de Páscoa, a gente imagina que algo vai sangrar. Teve que acordar 2 da manhã para gravar. Mas eu vi diretor sangrando também. Não, então me conta. De tanta picada de borrachudo que estão. Então me conta tudo, Chapolin. Agora falando desse bastidor com suas dificuldades, mas de uma produção muito bem pensada, muito bem elaborada. O que acontece nos bastidores que vai aparecer na tela ou não vai aparecer na tela? Pois é, a gente está aqui dentro de um estúdio, tudo controlado, iluminação, paredes, tá fica fresquinho, ar-condicionado, é muito mais fácil. Quando a gente vai fazer uma produção externa, né, uma gravação externa, como é a proposta desse projeto, sair um pouco do estúdio, trazer um elemento diferente, a gente tem que estar disposto às intempéries, né? A questão de temperatura, previsão de tempo, mosquitos, que eu nem sei em que categoria que se enquadraria, né? Mas a gente gravou aqui perto da Novo Tempo, um dia, num areal, um dia que estava extremamente quente. O que vocês quiseram retratar com esses ambientes diferentes e quais temas vocês gravaram nesses lugares diferentes?
Antes de falar do tema, pastor, só falar da questão da locação. A gente chama de locação o local onde a gente grava, né, as cenas. A gente quis trazer não só apenas a paisagem bonita, mas que a paisagem estivesse relacionada com o tema que o pastor Aleixo escreveu e estava ali abordando no programa. Então, essas duas coisas precisam comunicar, porque se você fala de alguma coisa e o fundo onde você está não comunica, fica uma mensagem um pouco perdida. Então, a gente queria potencializar essa mensagem. Daí você pode abordar um pouquinho a questão dos temas. E a ideia central, e ela faz parte do que a Bíblia, da maneira como a Bíblia tem essa ideia, né? De não é trazer a Páscoa até você apenas, é colocar você dentro da Páscoa. Exatamente. E essa foi a proposta. Então, em toda a construção, quem está assistindo está no cenário. Mas está mais no cenário do que aquelas cenas, aquelas peças de rua, de Páscoa que são comuns no Brasil. Ali é você decidindo, você não é espectador. Você não é coadjuvante. Por isso o tema central é E se fosse você? E se fosse você? É um convite para cada um se refletir dentro das cenas. Quais são os 3 temas escolhidos para sexta, sábado e domingo, fechando esse combo de final de semana de Páscoa? Eu vou falar do tema antes de falar do assunto, então. Tá. O tema da sexta-feira, que é quem é você no meio da multidão. A multidão faz parte da cena de Páscoa, ela está lá o tempo todo e ela é tensa, porque a multidão aparece, ela desaparece, aparece, daqui a pouco você está sozinho, daqui a pouco tem aquela gritaria e você está gritando, e está lá. O sábado ele traz um tema contemporâneo, muito importante. Eu tenho certeza absoluta, eu estou ali, certeza absoluta que eu estou falando para alguém agora que está vivendo esse drama, que é o hiato da fé. Quem é você entre a promessa feita e a promessa cumprida? Não temos problemas com os nãos e nem com os sims de Jesus. Temos problema com o seu aparente silêncio. E nenhum momento da história foi mais silente do que o sábado da Páscoa. Ali nunca houve mais silêncio do que aquilo, né? Tipo, Jesus sumiu. O dia que Jesus sumiu. Onde ele está quando ele some. Isso é. E o domingo é aquela mensagem de esperança também tão atual. O que tem de diferente que o pessoal de casa pode esperar, Chapolin? Claro, obviamente que nada se compara com estar diante da programação, assistir, se emocionar, mas vocês quando pensaram, quando idealizaram que fosse como foi e será apresentado? Acho que o elemento diferente disso tudo é essa pergunta, e se fosse você? Porque muitas vezes a gente, quando fala de Páscoa, quando a gente comemora essa data ou a gente relembra essa data, muitos falam de coelhinho, de chocolate, né? O que o mercado fala muito aí fora. O mundo cristão lembra a data como a morte de Jesus, mas a gente não se pergunta o que a gente teria feito naquele momento. 3 pontos são muito cruciais durante essa trajetória. E eu quero aproveitar e agradecer o Guilherme Santos, que é um dos roteiristas junto com o pastor Aleixo. Ele fez toda a introdução ali, a gente tem uns vídeos com IA, algumas coisas bem diferentes que vai ter. Mas a pergunta ela é crucial, Darleide, por quê? Quando chega na sexta-feira e a gente fala que uma multidão pediu para crucificar Jesus, a gente não se pergunta, tá, mas e se eu estivesse lá naquele dia, o que eu teria feito? Será que eu teria ajudado, como Simão ajudou a carregar a cruz, ou teria pedido para crucificar? Quando chega no sábado, a gente fala muito de Tomé. Tomé pede para tocar em Jesus ali, né? Ele duvida, será que Jesus é você mesmo? Alguns talvez até ficaram ali tristes, porque Jesus falou que ia ressuscitar, que seria um rei. Mas o que estava acontecendo ali no sábado, né? Quando a promessa não faz sentido. Quando a promessa não acontece. Mas e se eu tivesse naquele dia, será que eu teria duvidado como Tomé? E no domingo, quando Jesus ressuscita, as mulheres encontram ele ali, depois tem alguns que encontram ele no caminho de Emaús, e depois os discípulos, talvez até Pedro, pedindo perdão por ter negado. Mas e se fosse você naquele momento, o que você teria feito? Então, eu acho que esse é o elemento principal. Coloque o cinto você também, porque você está dentro do carro. Exatamente. Coloca o cinto, você está desse carro. E o fantástico, assim, o emocionante, gratificante da produção é que tudo está pregando. Tudo está pregando. E é interessante a gente pensar nisso, porque quem vai assistir só vai ver o que está da tela para cá. Mas quem participou da produção, a gente tem uma cena lá que o fogo estava na minha... 3 horas da manhã na praia e era fogo, não era um fogo cenográfico. E aí o fogo está ali. Então aquela lágrima lá é de verdade, né? Porque... Mas nós estávamos todos emocionados e entregues ao projeto, porque tudo no projeto pregava. Entendi. Tudo. Então, não é uma pessoa pregando e um cenário.
Não tem uma cortina atrás, tem que estar tudo pregando. Então tá o produtor, o cinegrafista, o roteirista, o mosquito. O Mosquito faz parte, né? Ele é um dos personagens, ele tá no roteiro, no final tá lá, Mosquito, agradecimentos. O Mosquito fala assim, sentiu essa dorzinha? Mas lembrando, e se fosse você? Lembrando, assim, porque é muito importante, que esse é um projeto, assim, bem diferente aqui. A gente fez um projeto que a gente chama de transmídia, que é quando a gente envolve mais de uma mídia dentro de um projeto. A gente envolveu não só uma equipe pequena, mas a gente envolveu o departamento de publicidade, toda a equipe da publicidade da Novo Tempo. A gente envolveu pessoas ali da produção, que no caso o Guilherme é roteirista do Superlupa e dos infantis da Tia Cecel. A gravadora ali, todo o pessoal da gravadora, o departamento de marketing da Novo Tempo, o departamento de web da Novo Tempo, cada um fazendo uma função para que esse projeto chegasse no final. Por isso que ele me perguntou se eu perdoei ele, porque eu fiquei conversando com esse povo todo o tempo todo. Gente, vai ser simplesmente lindo de assistir, de sentir, de se mover na direção da mensagem, desse convite que a cruz nos faz até hoje. Nós temos como cantores Laura Morena, o Felipe Macedo e o Sérgio Saz, o orador que já está, óbvio, o pastor Robson Aleixo, uma produção que vai além do Tiago. Essa demora de lembrar o nome dele, que nós o chamamos por outro nome aqui internamente, você já falou fica entre aqui, nós, então que é o tudo Chapolin. Mas passou. E tem o pastor Sullivan Dutra, que é quem fez as composições ali, os arranjos musicais, né? Porque foram feitos... Tem 2 músicas novas, inéditas, 2 que são músicas já conhecidas, mas os arranjos são novos. Então, o Sullivan Dutra que fez. Vamos ver um teaser, um trechinho do que vem pela frente? Pode rodar. Já pensou o que você faria se estivesse lá? Será que você passaria indiferente ou gritaria com a multidão para crucificar um homem inocente? Você assistiria de longe ou ajudaria a carregar a cruz? Nos dias 18 a 20 de abril, às 8h30 da noite, não perca o especial de Páscoa E Se Fosse Você, aqui na TV Novo Tempo. Sensacional. Resta fazer o convite para quem nos está assistindo agora. Tiago. Começa comigo? Então tá bom. Olha, meu convite para você que está assistindo ao Novo Tempo, que você assista a partir das 8h30 da noite, vai começar, então do dia 18, 19 e 20, às 8h30 da noite aqui na TV Novo Tempo. Vai ser um programa muito especial. Além de você se colocar dentro dessas cenas, né? E se fosse você nessa história, se pergunte, e se fosse você hoje? O que você tem feito hoje? Se você tem negado, duvidado ou crido nas promessas de Jesus? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Obrigada. E eu quero continuar dizendo o seguinte, deixa o milagre do multiplicar do pão acontecer na sua vida. Você já agendou, você já se programou para assistir, mas você tem amigos. E você pode fazer uma diferença para a vida eterna do seu amigo. Então, se você tem alguém, um amigo, faz um chazinho e chama ele para assistir junto com você na sua casa. Isso não é pequeno, é um grande ato que você faz, de verdade. Alguém produziu, alguém entregou, alguém fez a publicidade, você pega e liga para alguém e fala, vem assistir comigo aqui às 8h30, e isso vai ser de um impacto gigantesco. Ore antes de fazer isso, peça para Deus te iluminar e encha a sua casa. E faça dela um grande templo, um grande local de transformação de vidas também. Hoje, às 8h30 da noite, amanhã sábado e no domingo também, sendo que no domingo pela manhã nós teremos os 3 episódios juntos pela manhã. Maratoninha, meia maratona. Todo mundo é acostumado hoje com maratona, né? Todo mundo gosta de maratonar. Então domingo o pessoal vai maratonar aqui também na Novo Tempo, vai assistir os 3 episódios inéditos ali. Para quem já assistiu na sexta e de sábado, vai rever ali no domingo de manhã. E o domingo da noite. domingo já vão ver de manhã. Olha isso, privilégio, meus amores. Muito obrigada e parabéns por mais uma produção incrível. Você já esteve envolvido em outras tantas produções maravilhosas. Eu estou esperando participar de uma delas, porque é nível top das galáxias, né? Vamos negociar isso aí. Vamos negociar isso aí. Se a Maíra liberar a sua diretora, a gente vai. Tá bom. E o Robson Aleixo, claro, como orador, você não pode faltar, além de acompanhá-lo toda semana no Fé para Hoje aqui com a gente. Essa produção está diferenciada, meus amores. Nós vamos voltar para lá. Obrigada por agora. Continue cuidando da gente como você tem feito sempre, viu, Chapolin? Tome aí um chazinho, um bolinho, continua com a gente. Aproveita, pois não tomaram o chazinho, não comeram o bolinho, que isso. Porque quando a conversa é interessante, quem lembra de comer? Menina, você. Jesus, ele comia junto com o povo ali, conversava, comia, ou não é? É que ele multiplicava, né? Hã? É que ele tinha a manha de multiplicar. É verdade.
Vamos lá com interações? É Vamos. o momento da sua interação aqui na tela do Entre Família. Vem a Carla primeiro. Ó. Oi, gente. Oi, Carla. Oi. Perdoar meu pai depois de anos sem contato foi transformador. A mágoa me adoeceu por dentro durante muito tempo. Quando decidi perdoar, foi como tirar um peso do peito. Hoje, temos uma relação leve e sou muito grata por isso. Uau. Bênção, olha aí. Coisa linda. Perdoar não é esquecer, né? E eu acho que isso é importante também a gente pontuar. Quando fala de perdão, vai continuar lembrando porque temos memórias, porque as memórias existem, mas é a capacidade da gente lembrar sem sentir dor, a gente lembrar sem alimentar a mágoa. Então, imagina depois de anos acontecer esse perdão e ela falar assim que a mágoa adoecia. Então, há um reconhecimento do estrago que essa mágoa fez. E como eu disse, aquele aumento, né, do físico, eu lembrei de uma pesquisa feita pela Universidade da Virgínia que apresenta dados de pessoas, um grupo de pessoas que sofrem de câncer foram pesquisados e foi classificado pessoas que têm habilidade e facilidade com perdão, né? E de um grupo de pessoas ressentidas, magoadas. E ao dar o mesmo tratamento para ambos os grupos, aqueles que tinham maior facilidade com perdão, elas tiveram um melhor resultado, né? O corpo reagiu melhor aos medicamentos e ao tratamento daquelas que estavam magoadas. Porque todo ressentimento ele vai baixar as defesas do nosso corpo e nós seremos mais propensos de fato a doenças, né? Então são questões científicas comprovadas da ligação do nosso emocional com o nosso físico. Quando ela diz, a mágoa me adoeceu, isso é real. Verdade. Olha só toda essa química que funciona no nosso organismo. A gente acompanhou há pouco aqui, né? O Tiago e o pastor e a Darleide falando sobre essa semana especial que começa hoje. E se fosse você, enquanto eles estavam conversando ali, eu prestando atenção em toda a conversa e não vou perder também essa programação toda especial, mas eu aproveitei para dar uma olhadinha também aqui na revista Lançamento da Escola Bíblica da Novo Tempo, Céu ou Inferno, e tem um capítulo 3 desse guia de estudos da Bíblia, que vem falando sobre Em Seu Lugar. O tema é, e se fosse você, no meio da multidão, qual seria a sua atitude, qual seria a sua reação quanto a Jesus? Mas a maior decisão de todas, Jesus tomou, que foi, no meu lugar, no seu lugar, ele enfrentar a morte de cruz, pagando o preço que eu e você não podemos pagar. E aqui na revista vem falando, trazendo, dentre vários trechos incríveis, separa aqui, para a gente compreender melhor, de uma forma mais completa, da morte substitutiva de Cristo, é essencial considerar o texto bíblico e teológico da expiação. Já ouviu falar sobre a expiação? Onde no Antigo Testamento vem trazendo ali sobre o santuário, todo aquele ritual. Você entende o que significavam todos aqueles rituais, levando até o momento da morte de Jesus também? Entende? Quer entender melhor? Ou se não sabia que tinha uma ligação, um assunto com o outro? Então entre em contato com a gente agora, peça sua revista Céu ou Inferno e ela trata também desse assunto e de vários outros, tá? Peça agora mesmo, entre em contato com a gente pelo telefone 0, já apareceu aí na sua tela, viu? 0, o código da operadora 12 21 27 31 21, revista Esperança Novo Tempo, Céu ou Inferno. Não deixa passar o tempo e você não pedir esse material, tá? Porque é uma mensagem urgente e nós precisamos entender mais sobre esse grande conflito que acontece não só dentro da gente, mas em toda essa esfera que nós vivemos também, tá bom? A gente vai para o intervalo e a gente vai voltar com um momento em que vamos discutir e colocar aqui para você participar conosco situações do dia a dia, situações que envolvem ofensa e perdão e que a gente precisa de decisões sábias, difíceis, mas possíveis, extremamente necessárias. Tem a sua interação também, a Michele continua conosco e você também. Daqui 4 minutos a gente já volta. Ah, como é bom ter a sua companhia nas tardes da Novo Tempo. Quem sabe hoje de folga, aproveitando um pouquinho mais. E aí, já aproveitou para pedir também a sua revista Esperança, Céu ou Inferno? A gente deu intervalo aí, 4 minutos para você pedir. Pediu? Então tá ótimo, vai chegar gratuitamente na sua casa, tá? Não pediu ainda? Aproveita, peça agora. É o Espírito Santo falando ao seu coração. Estude mais profundamente, busque conhecimento. E você sabe que a verdade, o conhecimento também, assim como o perdão, liberta, né?
E conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer mais a Cristo, tá bom? Peça sua revista, chega de graça aí na sua casa. Chega de graça, mas está pago pelos Anjos da Esperança. Vamos pensar mais em algumas situações. Nós vamos apresentar algumas situações e você vai buscar se identificar a partir delas. E se fosse você vivendo uma destas situações? Vem para cá. Primeira destas, qual será? Se fosse você, por exemplo, meu superior levou os créditos pelo meu trabalho e eu fiquei a ver navios, gente. Não fui reconhecido, ele não me chamou, não me valorizou, nada, simplesmente roubou o meu trabalho. E quando o irmão difamou na igreja, sabe? Chegou ali, começou a contar maus testemunhos, a levantar algumas fofoquinhas, algumas histórias. Já passou por isso? Você de casa já lidou com essa situação aí também? O que mais? Meus pais me colocaram para fora de casa. É isso aí, nós estamos falando de um negócio profundo. Dolorido. Me senti ofendida pelas palavras do meu esposo. Há que se fazer uma nota muito importante sobre 2 desses que se destacam aqui. Um é meu superior levou os créditos pelo meu trabalho e eu me senti ofendido. Existem 2 sistemas de pensamento, o carnal e o espiritual. O carnal vai passar o tempo todo dizendo para você sobre quem é você a partir de você mesmo. É assim que o mundo funciona, assim que o pensamento do mundo funciona, é assim que você é bombardeado, é assim que as coisas do mundo se legitimam, dizendo que você merece. A Bíblia choca quando ela diz que você não merece nada, absolutamente. Se a gente não aceitar isso radicalmente, é impossível que qualquer outra coisa da vida com Deus se desdobre positivamente. Então, por exemplo, quando ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ele está dizendo assim, olha, você nunca vai encontrar uma pessoa que te ofendeu tanto quanto você me ofendeu. Não vai encontrar. Você não vai encontrar nenhuma pessoa que te machucou tanto quanto você já me machucou. Mas eu nunca machuquei a Deus, você machuca o tempo todo. Algumas pessoas falam assim, olha, eu fui para a igreja, mas a igreja me machucou. Não existe nenhuma pessoa que passa muito tempo dentro de uma comunidade cheia de gente falha e que não seja machucado por ela. Mas também não tem gente que não machucou ela. Quando Deus fala assim para você, tudo que você pensa de bom provém de mim. Todas essas ideias que você já teve, na verdade, são minhas. Você não tem direito autoral diante de Deus. Todas as posses são minhas. Minha prata, meu é o ouro. Tudo que existe de digno de nota vem de Deus. Se você tem isso radical e profundo no seu coração, você vai encarar uma frase dessa de maneira bem diferente. Meu superior levou os créditos para o meu trabalho. Mas esses créditos não eram seus. Esses créditos é de Deus. Então imagine Arão, que deveria ter sido fulminado quando ele participou ativamente da confecção do bezerro de ouro. Agora chega alguém para ele e fala assim, Arão, eu pequei, eu fui idólatra. Arão fala, eu devia estar morto por causa disso. E aí ele vai encarar um pecador de uma maneira diferente. Se você aceitar a ideia de que você merece alguma coisa, o perdão fica praticamente impossível. Mas ao mesmo tempo aquela frustração vem, Eu ia falar isso, mas eu trabalhei, eu fiz tudo, o projeto é meu, eu criei o projeto do zero, agora ele pega e apresenta para alguém dizendo que foi ele. A Michele falou a palavra que é decisiva para a pergunta. Humanamente não é difícil e nem fácil. Vai responder isso a pergunta agora? Isso é impossível, porque você é humano, é carnal e você não precisa ser ensinado a pensar assim. A gente é assim, somos caídos. É por isso que o ato de viver no modo graça, ele é uma atividade de transformação radical por meio do Espírito. Porque senão a gente sofistica e cria uma forma de acomodar para a gente conseguir viver nesse mundo mal com isso. Agora, perdoar de fato, está perdoado, e esse processo todo, porque a Michele vai falar isso para você também, não é fácil, vai doer. Perdoei, liguei a chavinha e estou feliz no outro dia. Não, essa libertação é penosa. Você assume uma dor. Isso aí é a atividade do Espírito Santo na sua vida. Não caia na roubada de achar que você pode fazer isso sem ele. Por isso que é difícil, ou não conheço alguém que disse, eu perdoei, porque eu li uma pesquisa que diz que pessoas que não perdoam, elas têm ataque cardíaco mais facilmente, elas desenvolvem câncer e tumor. Isso não as convence a perdoar, porque tem algo, um mecanismo anterior a isso que a faz segurar a raiva, né? Esse sentimento de injustiça. Nós vamos passar agora por alguns passos, aí você vai comentando junto com a gente, viu, Michele? Passos para o perdão. Primeiro, identificar a ofensa.
Isso é importante, porque às vezes a gente cai num breu de sentimentos e não consegue identificar o que nos fez mal, né? Nós, na tela anterior, pontuamos, né? Eu fui difamada, então é importante que na hora dessa dor, dessa mágoa, eu diga, eu estou magoada, eu estou ressentida e saiba dizer por isso, isso e isso. Vai trazendo clareza para o nosso entendimento de trabalhar um processo de perdão. Eu não posso perdoar algo que eu não consigo nomear, que eu não consigo identificar. Por exemplo, pensando ainda nos passos e linkando a tela anterior, fui difamado por um irmão. A gente também precisa entender o momento de se posicionar, porque senão fica tudo assim. Deixa pra lá, eu tenho que ser o crente que perdoa, eu tenho um coraçãozinho bom, eu tenho que ser como Jesus, eu perdoo. E no deixar pra lá e perdoar, nós também não resolvemos. E aí isso acumula mais ainda as dores, né? Então, o fato de eu perdoar não significa que eu não terei que procurar esse irmão, né? Porque alguém pode pensar que perdoar eu perdoo para mim mesma, eu resolvo aqui internamente e acabou. Não, porque você também precisa dar oportunidade para que o outro reconheça, entenda e também não repita. Então, envolve eu dar limites para que isso não se repita, eu mostrar para ele, né, os danos que me causou, lembrar de levar uma testemunha, isso é muito bíblico, né? Você vai conversar com alguém que te magoou, leva o coleguinha junto, alguém que esteja lá testificando daquela conversa, né? A gente às vezes tem uma tendência, fui magoado no trabalho, e aí vira conversa de corredor, todo mundo sabe que você foi magoado. Quando não vai para as redes sociais, né? Exato, quando não fico dando indireta nas redes sociais. Todo mundo sabe da mágoa, menos aquele que me ofendeu, porque eu não fui lá conversar. Isso que você falou é tão importante, porque às vezes a gente está falando de perdão, que é altruísta, transformando perdão numa conversa egoísta, porque aí eu briguei com a Michele. E a Michele vai para o Rio Grande do Sul. Eu penso assim, vou falar com ela? Não vou falar com ela. Ela vai embora. Ou seja, eu transformei um ser humano em algo descartável. Então eu não perdoei, eu descartei. E acho que isso aqui vai sumir. Tipo assim, agora, a Darleide vou ter que perdoar, vou ter que falar com ela, porque segunda-feira a gente vai estar aqui. Então, não tem nada a ver com ela, não tem nada a ver com Cristo, tem a ver com o meu desconforto apenas. Agora, Michele não precisa perdoar, ela vai aparecer aqui depois. Também se faz necessário pensar que nesses passos sugeridos ou necessários, importantes, não signifique também que não haja uma campanha em busca de você se autoafirmar como estou certo e é justo, e no fim das contas isso somado ser identificado, se for levado a sério, como já parte de uma vingança. Porque nós precisamos desconfiar de todos os nossos movimentos. Se eu quero reparar uma injustiça cometendo outras, porque não necessariamente eu vou falar com a pessoa em questão. Muitas vezes eu já falei com outras, eu já expus, como nós... Então, assim, pensa o movimento que você está fazendo em nome de passar as coisas a limpo, em nome da justiça. Não está você multiplicando a ofensa, é você... Não, eu só estou... Será? Pensa bem, meu amor, pensa bem. Nós não somos bonzinhos. Parece Mesmo algo... quando nós somos injustiçados, nós não somos bonzinhos porque fomos injustiçados. O movimento a seguir precisa de desconfiança. Parece algo simples, perdoar, pronto. Mas não, é todo um movimento, como diz, é uma linha muito tênue, né? Para você saber se, opa, acho que eu estou querendo perdoar para me dar bem, querendo para isso, para aquilo. Estou resolvendo ou buscando justiça com as minhas próprias mãos? Esse é o ponto. Também acho importante dizer que é possível que, em alguma situação, o silêncio seja o mais adequado. É possível. A gente não considera isso como... Não deve considerar o silêncio como sendo alguém que simplesmente está desprezando a possibilidade do ajuste. Mas às vezes é a melhor opção. Às vezes você vai identificar que o outro não tem como dar conta daquilo agora, outra hora é você que não vai dar conta, você vai esperar um tempo mais para como a gente diz assim, para você até identificar o tamanho dessa ofensa, para não ser de bato e pronto, entende? Então, silêncio também é sabedoria. O tempo cura, né? O tempo vai curando as coisas. Que mais? Outro passo que vai chegando, dor. Né? Seria humanizar a dor e divinizar a dor. Eu acho porque tem muita gente, e na minha prática pastoral, muita gente me procura falando assim, eu não consigo perdoar, e a avaliação que ela está fazendo de não perdoar é porque ela está sentindo dor por aquilo. Ela está ofendida, aí então ela fala, eu perdoei, mas eu não consigo. Não, são duas coisas diferentes. Alguém deu uma pancada no seu braço e você perdoa, mas quando você fala eu perdoo, o roxo não vai desaparecer.
Então, humanizar essa dor é entender que aquela ofensa aconteceu e houve uma agressão, houve uma dívida. Então, perdoar é uma coisa. O processo de cura para o machucado que a ofensa gerou, ele pode não ser um ato. Tem gente que vai levar muitos anos para superar. Então, nós estamos falando, e quanto mais próxima é a pessoa, mais íntimo o relacionamento, maior, mais profundo vai ser essa dor. E ela é um custo. E eu acho que é importante a gente dizer isso, que assim, perdão é caro. Perdão é caro. E muitas vezes, eu digo isso contra a maré, ela pode ser mais cara do que o aparente benefício que o perdão pode te dar. Jesus te perdoou. Ele não te perdoou para se sentir bem. Ele perdoou porque ele ama você. Para perdoar você foi caríssimo, caríssimo. Então, quando fala, vou perdoar, saiba, vai ter um preço a ser pago. Deus não te chama para fazer alguma coisa que você fique mal. Mas Deus nunca te chama para fazer nada que não tenha preço. Nunca. Sempre tem um preço. E o preço é você se entregar. O perdão é caro. E o perdão pode ser tão caro que até já o próximo a gente já poderia juntar, né? Reconheça o preço do perdão. Ele é tão caro, eu acho que o maior preço é você ter que negar o seu próprio eu. Eu acho que a coisa mais dolorida do perdão, o preço que se paga é negar o meu eu. É a maior de todas as entregas da vida. A gente sente uma humilhação, né? Vou me humilhar, em pedir perdão para a pessoa, né? Ou às vezes até em perdoar, em dar o perdão para a pessoa. Mas como é que eu vou ficar nessa história, né? Nosso ego deste tamanho. E existe uma dimensão prática, eu digo, às vezes a gente isola por uma questão de uma ofensa que tem um aspecto emocional e físico. Mas Deus não coloca o perdão dessa forma. Inclusive, Ele coloca outros exemplos. Por exemplo, quando Deus coloca muita necessidade de você conversar com o outro, de levar testemunhas, note que esses quesitos que Deus colocou na Bíblia, elas envolvem questões materiais também. Então, por exemplo, alguém foi lá e arranhou meu carro. E eu vou perdoar a pessoa depois que ela pagar o funileiro. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Você condicionou, que você não tem nada a ver, porque perdoar é perdoar uma dívida. E a palavra que Deus colocou lá é débito. Débito. Muitas vezes a tradução está ofensa, mas ela só aparece 2 vezes na Bíblia. E as 2 é sobre débito. Então, perdoar envolve, sim, aquela pessoa que está te devendo 2, 3, 5 mil reais e você fala, você não vai pagar. Porque nós não estamos falando apenas de danos emocionais. Existem muitos danos econômicos, danos sociais e famílias desestruturadas porque as pessoas simplesmente não perdoam. A gente tem um país completamente diferente se as pessoas fossem perdoadas. Pensa no grau radical de radicalidade de você saber é uma dívida impagável. Não tem como reparar. O dano foi causado. Como é que você vai retroceder no tempo? Como é que você vai... Não tem como. Então, de fato, é alguma coisa muito, mas muito significativa pensar que não é fácil e nem é difícil, é impossível. Impossível, é uma ação divina sobre você. E aí, como é que a gente avalia a reconstrução de relacionamentos? A partir disso? A partir disso, e se a gente for para situações práticas, né, fui traída. Eu não sei, eu recebo muita mensagem até nos meus aconselhamentos e mentorias, mulheres que passaram pela dor da traição e aí elas ficam no dilema, né, de continuar aquele relacionamento ou não. Então, perdoar, né, que é um reconhecimento de que a outra pessoa, eu me humanizo tanto quanto o outro e tenho empatia de compreender que o outro humano errou comigo, e aí isso envolve empatia, que não é fácil se colocar no lugar do outro, né, e dizer, talvez eu naquelas mesmas situações faria a mesma coisa. Ó, já vem aí o que vamos assistir daqui a pouco mais agora. Daqui a pouco mais assista Se Fosse Você, que eu não vou perder. Já estou ansiosa para assistir. E aí, então, a reconstrução do relacionamento não significa, por exemplo, permanecer casado, né? Significa o respeito que há com o outro humano, que é tão humano quanto eu, e mesmo quando falhou e me machucou, merece respeito. Então, continua no preço que é difícil de pagar. E só para fechar esse assunto, e o auto-perdão? Como que eu perdoo o outro? Eu também não aprendi a me perdoar. Como eu me relaciono comigo mesma quando eu não consigo perdoar as minhas falhas do passado, os meus déficits, né? A minha vivência do passado, as decisões que tomei. Eu não me perdoo, eu estou falando de perdoar o outro quando, na verdade, eu não sei perdoar a mim mesma. Não consigo me relacionar comigo mesma porque não consigo ter
autocompaixão. Muito provavelmente porque não se relacionou com a graça de Deus. Muito provavelmente porque não se viu alvo de uma graça extremada, se assim podemos dizer, que vai cobrir toda espécie de mal e pecado, porque a graça de Deus faz isso. Mas enquanto a gente se auto-justifica e se auto-perdoa, se for baseado, porque eu sou uma pessoa linda, maravilhosa, não vai acontecer se você nem se acha isso, né? Porque de fato não é. Da mamãe. Oh, até, Darleide, eu vou, antes de você falar da revista, deixa eu até puxar um gancho aqui pro pastor, para ele responder depois, responder no próximo bloco. Segunda-feira, né? Acho que dá tempo ainda. Assim, um dos momentos que o ser humano se sente mais ferido, acho que deu ruim meu microfone. Então é para não falar. Não é pra... Ou é a de... Robson Aleixo, vem aqui comigo me dizer aqui uma coisa. Quero te fazer uma pergunta. Maíra, não se desespera. Você vai me entender. A Maíra já cortou o telefone. Já cortou o microfone. Agora vai cortar o nosso. Céu ou Inferno é a revista que nós temos oferecido. Nada mais justo linkar com o que nós estamos conversando aqui sobre perdão e não perdão, mágoa, ressentimento. Se eu penso perdão, penso céu. Se eu penso inferno, não perdão. Porque se todos nós somos pecadores, miseráveis, dignos de morte eterna, ainda nos vemos candidatos ao céu. O que terá acontecido com aqueles que não estarão ou não viverão a experiência do céu? Não foram perdoados? Todas as pessoas que estarão na eternidade, todas, com exceção de um, que foi Jesus Cristo, todos que estarão na eternidade, que nasceram na terra, pecaram. Todos que estarão do lado de fora e que morrerão para sempre também pecaram. Não é o pecado que determina a eternidade. É o que posicionamento eles tomaram diante do perdão que foi oferecido. A salvação é uma oferta, não uma exigência. A santidade é uma oferta, não uma exigência. É o que a gente fez com a oferta e não com o que a gente entregou com o que nos foi exigido. Dito isso, para quem tem medo de ir ao inferno, só tem algo que pode te separar do céu para o inferno. Fica a pergunta, o que você faz quando algo lhe é oferecido de graça? Porque é esse posicionamento que determina seu destino. Se Jesus te ofereceu a graça, o perdão, para você usufruir da presença dele, de uma experiência eterna com ele, não estar com ele significa que você não recebeu, não se entregou, você não se submeteu a essa graça e simplesmente aceitou, dizendo: eis-me aqui. Céu ou inferno, predestinados para a vida ou para a morte? Este e outros temas você aprende aqui na revista Céu e Inferno, Salvo ou Perdido, já sabendo que a salvação é determinante em Cristo Jesus. Quer saber mais? Entender melhor esse assunto? Liga agora pra gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Esse é o convite da graça. A revista é de graça. O que você vai fazer quando algo lhe é oferecido de graça? Você tem 4 minutos para fazer isso. Vai por mim que dá tempo. Mas se caso não dê tempo, a gente não fica ofendido não, porque a gente vai conversar ainda. Peça a sua revista, aproveite esse intervalo, se hidrate, volte para falar com a gente, que a gente já tem ainda o último bloco, tá demais. Mas não esquece de pedir sua revista. 12, 21, 27, 31, 21. Liga agora. Céu ou Inferno, salvos ou perdidos? Tá com você a resposta. Amores, esse é o seu Entre Família, eu digo especial de sexta-feira, porque o tema de hoje é propício para esse momento, não é? Páscoa, perdão, tudo a ver, graça, bondade. Volta aqui com a gente Josemara Mai, do Mais Info, com perguntinhas. Josemara, conta pra gente. Voltei com algumas interações aqui pro pastor, hein? Olha só essa primeira. Páscoa chegando, família reunida, esse clima todo de renovação me fez tomar uma decisão. Perdoei alguém da minha família. Mas aí vem a dúvida, eu sou obrigada a conviver com essa pessoa como se nada tivesse acontecido? E aí, pastor, perdoar significa restaurar a convivência? Essa pergunta foi parcialmente respondida aqui, a Michele falou, nós falamos algumas coisas. Você é um ser humano. E veja, não só você deve humanizar a sua dor, como quando Deus te salva, Ele não te transforma num ET. Ele transforma em um ser humano santo e não te desumaniza. Ele não faz você um ser de outra espécie, você coloca numa outra dimensão. Então, por exemplo, a dor é real, a ofensa é real, a história é real e a decisão por perdoar tem a ver com a transformação do seu coração e ela não está condicionada à transformação do coração do outro. Então, às vezes perdoamos, mas aquela pessoa que te ofendeu continua sendo um ser humano mau.
E ela pode te ofender mais 1000 vezes depois, e pode te agredir, e inclusive pode colocar em risco a sua vida. Então, isso tudo deve ser avaliado no que diz respeito à convivência. Amar o inimigo e dormir com o inimigo não é a mesma coisa. Deus falou que a gente deve amar o inimigo, ou seja, tudo que o inimigo precisar de nós, nós devemos estender a mão para ele como estendemos para filhos. Mas o relacionamento pactual, o formato da intimidade que temos com os filhos não é o mesmo que temos com os inimigos. Então, essa convivência deve ser avaliada no sentido de que você tem a escolha, Deus te deu a escolha de construir seu círculo íntimo. Essa escolha é sua, não é de Deus. Olha, interessante, perdoar é essencial e tem a escolha também, né? Se fica ou não fica ali. E aí fica tentando forçar um relacionamento e você acaba sendo prejudicado. Mas eu acho importante, Jô, perdão, que justamente fique bem claro como está, mas um reforço de que assim, não é uma opção, não é uma decisão sua ou não decisão sua, perdoar ou não perdoar. A gente está falando de permanecer, está falando do relacionamento íntimo. Guarda isso, porque o perdão em si não é uma voluntariedade minha, ele é uma obrigação. Exatamente. Olha, a gente pode perdoar algumas pessoas que cometeram crimes. Mas se ele vai para a cadeia ou não, quem decide é o Estado, não você. É diferente. Então você pode perdoar o assassino. Mas tirar ele da cadeia é uma questão jurídica. Mas não é nem que pode envolve perdoar, uma sociedade. deve perdoar. Você deve perdoar. O perdão, ele é uma condição para a eternidade. Perdoa assim como nós perdoamos. É uma condição. A gente pode pensar, se você pensar no perdão como algo opcional, a gente pode jogar a Bíblia toda fora. Ela é uma condição. A convivência num círculo de intimidade é uma construção sua. Deus não deu nenhum mandamento dizendo para você quais pessoas deveriam ser íntimas de você. Isso, a escolha é sua. Depende dos seus afetos, dos seus gostos, da sua personalidade, de tudo que compõe sua vida. Tem gente que não vai ser íntimo de você nunca. Tem gente que não pode conviver com você. E tem gente que a gente perdoa porque o relacionamento deve continuar. No caso, Deus me perdoou para que no outro momento, após o perdão, a gente já fosse íntimo. Na nossa dimensão é um pouco diferente. Fundo, vamos seguir aqui. Tem mais uma pergunta, pastor. Quando pecamos e pedimos perdão, Deus pode nos isentar das consequências? E aí? Essa é uma frase bem popular, mal feita, quando fala assim, Deus perdoa, mas não nos livra da consequência. Essa frase simplesmente não fecha, porque o salário do pecado é a morte. Se você não vai morrer para sempre, é porque Ele te livrou da consequência. Deus nos livra de consequências do perdão, das consequências dos nossos atos, sempre nos livra. Quem não te livrou foi outra pessoa. Então, por exemplo, você pode ter feito uma dívida e Deus te perdoou pelas fraudes que fez. Mas a empresa que você está devendo não vai fazer isso. Você pode ter feito um dano ao próprio corpo e Deus te perdoou. Mas o teu fígado não te perdoa, porque o seu fígado ele vai seguir leis específicas. E as leis nunca perdem. Então, Deus vai te livrar? Vai. Muitas pessoas, em muitos casos, elas deveriam ter sofrido consequências muito terríveis e Deus as livrou das consequências porque Deus estava querendo as usar. Mas essa condição, ela tem a ver com Ele, não com você. Boa. Josi, tem mais? Acabou. Fiquei até sem palavras, sem interações aqui, gente, com tantas palavras e importância de falar sobre isso, né? É bom a gente colocar em prática. Mas eu fico por aqui, Obrigado, viu? Jô. Bom final de semana para vocês. Aproveitem bastante. Abracem aí sua família, seus amigos, tá bom? Um beijão para vocês também. Ó, e não esquece, hoje, 8h30 da noite, o que tem? Com certeza. Tem que marcar aqui especial, hein? Tem especial de Páscoa. Verdade. Marcar, acompanhar certinho, que vai ser com certeza uma programação magnífica. Não dá para perder, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau, querida. Valeu. Boa Páscoa. Hora de interações. Telão aqui, ó. Paulo chegando por aqui. Boa tarde. Sabe aquele perdão que a gente precisa dar para si mesmo? Esse foi o mais difícil para mim. Me culpei por um erro por anos. Quando finalmente entendi que Deus já tinha me perdoado, consegui seguir em frente. Isso mudou minha maneira de viver. E aí, Michele, você falou um pouco sobre isso também, né? Comentamos sobre isso e reforço que essa questão do auto-perdão tem esse link do entendimento de que fui perdoado também, né?
Então a gente fica tantos anos nos remoendo por aquilo que... E é interessante que ele usa a palavra me culpei. E a culpa, já falamos aqui algumas vezes sobre culpa, mas a culpa ela é traiçoeira e a culpa sempre vai nos colocar no lugar de vítima. Então eu não me perdoo e ao mesmo tempo me vitimizo diante daquilo que cometi. E aí quando eu me trago esse auto-perdão, essa libertação, eu me torno protagonista de uma nova história. Deus reescreve a nossa história e a gente também vai se permitindo uma nova história. E do tamanho que for o seu ego, será o tamanho da sua dificuldade de reconhecer-se nessa situação como simplesmente necessitado, rendido ao perdão de Deus. Porque quanto maior esse ego, mais eu dou importância para o que eu fiz. Porque como assim? É uma pessoa tão incrível, tão perfeita, como pude errar tão feio? Porque você se via muito perfeito. Porque pessoas que são... e reconhecem que são más, que são imperfeitas, que elas são pecadoras miseráveis, quando ela peca, menina, eu fiz o que sempre fiz, olha isso que me aconteceu. Então esse ego deste tamanho, é deste tamanho mais a dificuldade de se perdoar, que na verdade não é um se perdoar, porque ou você é perdoado por Deus ou você não é perdoado, porque assim, ou você aceita ou não aceita. Então é só pra gente pensar assim que muito daquilo ali tem a ver com o tamanho do nosso ego, né? Vamos a mais uma? Hoje esse programa é para mim. Eita, tive um problema no trabalho com uma colega de trabalho que era bem próxima e puxou o meu tapete. E eu não consigo perdoar. Não consegui perdoar, não consigo lidar com essa dor que ela me causou, porque ainda alimenta uma necessidade de lidar com a injustiça, né? O que a gente está falando aqui é sobre justiça e injustiça. Eu fui injustiçada e agora quero resolver essa injustiça. Então, a minha dor diante da injustiça faz com que eu não consiga olhar para minha coleguinha com amor, né? Com perdão. E aí vai ter que arrumar outro planeta para morar, porque esse planeta aqui é injusto. Ou se perdoa, não tem como empatar a injustiça. E onde a gente vai, a gente leva ela junto. E sabe uma coisa? É fácil eu perdoar quando a pessoa vem me pedir perdão, né? Porque, digamos que a colega reconhece, né? Puxa, eu não deveria ter feito isso. Aí é fácil, porque aí a gente sente o quê? Que a outra pessoa está se curvando a nós, então é mais fácil. Ou até mesmo genuinamente de olhar e dizer, puxa, ela reconhece. Ó, coitada, né? Falhou e reconhece. Então isso me coloca numa ligação, numa conexão até mais empática para perdoar. O difícil do perdão é quando não há reconhecimento. É quando às vezes já precisei, né, liberar perdão para alguém e ao dizer para a pessoa, te perdoo, a pessoa fala, do quê? Não te fiz nada? Porque a pessoa não tem o reconhecimento do que ela causou. Aí dá vontade de pegar de volta o... Não, então me devolve perdão. Ou dá vontade de querer lavar a roupa suja toda, né? Lembrar, colocar todos os pingos. O que estamos dizendo também não significa que ela não tenha motivo para sentir o que está sentindo. Claro. Assim, eu fui surpreendida. Como assim? Sabe? Não esperava isso de você. Mas o que estamos dizendo é que vai chegar um momento em que você precisa resolver isto com o perdão. Porque você está implicada nisto, nesse momento, porque a gente se ressente, que é o tal da, como nós falamos sobre humanizar a dor. É isso. Mas isso não exclui você de perdoar, quer ela reconheça, quer não reconheça. Nisso que a gente insiste. O perdoar é uma obrigação. Isso é uma grande vantagem do perdão, que vejo, porque a gente está falando do perdão como uma obrigação para alguém que representa Cristo, né? Nós representamos Cristo na Terra, temos que agir como Cristo agiria, então deveria ser inerente no cristão o perdão. Mas vamos pensar nas vantagens. O ser humano precisa achar, né, os seus subterfúgios e meios, né, que o convença a fazer aquilo que naturalmente já deveria fazer. Uma grande vantagem se chama resiliência. Gente, o perdão nos traz muita resiliência. Porque o perdão, né, quando você tem que transpor uma barreira, você tem que aprender a lidar, ter autoconhecimento, lidar com as suas vulnerabilidades, olhar para o outro, humanizar a sua dor, todo esse processo passo a passo que estamos falando, se resume em resiliência. Da próxima vez, quando te ferirem, tu está o quê? Melhor, você é bem gaúcho agora, tu estás. Tá tudo certo. Presente seu povo. Bem gaudé. Quase não dá para perceber. Mas aí, quando isso te acontece novamente, tu já tem mais força, tu tem mais autoconhecimento, tu conhece os teus mecanismos de defesa. Então, a grande vantagem da gente trabalhar o processo do perdão é ter resiliência. Eu diria uma coisa para essa pessoa que fez essa pergunta, se você acha que Satanás está te tentando na sua dor quando você é ferido,
você vai ouvir quando você se tornar chefe dessa pessoa. Aí você vai ouvir o diabo falar. Porque se você acha que a tentação é agora, que você está sangrando, perdoe antes de você ser o gerente dela. Que ela terá a oportunidade Porque de se daí vingar. você vai ter poder para executar a justiça, mas a justiça humana nunca é proporcional. Nunca. Ele nunca empata o jogo, ele sempre gera um buraco para mais e a gente cria essa dor infinita. Mais uma interação para a gente fechar por aqui. O Fernando está dizendo o seguinte: que tema incrível. A vida me ensinou que o perdão é mais para a gente do que para os outros. Eu perdoei um primo que me agrediu quando éramos jovens. Crescemos, ele virou pai e eu escolhi recomeçar. Hoje ele me chama de irmão e é assim que eu me sinto mesmo. Irmão, olha aí, legal. Obrigada, Michele, Fernando. verdade. Obrigado, Fernando. E Michele, já chegando ao finalzinho aqui do nosso programa, o último recado que você deixa para a gente. O último recado é que quando nós buscamos desenvolver as ações do nosso dia a dia para ser mais parecido com Jesus, não quero entrar aqui na fala do pastor. Você veio para cá para isso. Okay. Fiquem alinhados. Ok. Quanto mais eu quero exercer, ser a imagem de Deus, o maior título que o ser humano recebe é ser a imagem de Deus. Quem eu sou? Eu sou a imagem de Deus. Ser a imagem de Deus é refletir o caráter de Deus na terra. Um Deus de amor, um Deus que perdoa. Se eu reflito o caráter de Deus, eu aprendo a perdoar. Eu aprendo a engolir o meu ego, a humanizar e lidar com a minha dor. E eu estendo o perdão para o outro, porque eu quero que aquela pessoa sinta o abraço de Jesus. E eu me torno representante dos braços de Jesus na terra. Amém. Conceder esse perdão para um abusador. Já imaginou você conceder esse perdão para aquela pessoa que te feriu, que assaltou, que levou tudo que você tinha? É dos maiores atos de representar Jesus na terra, porque Jesus fez exatamente isso. Ele nos perdoou. Verdade. Pecadores que somos. Então não há outro caminho para nós a não ser esse. Obrigado, Michele. E você que está acompanhando a nossa programação aí, se você, através da Novo Tempo, sentiu o perdão de Deus, sentiu o abraço, o amor de Deus na sua vida, por que não levar isso para outras pessoas também que necessitam, assim como você, assim como eu? Então, seja o anjo da esperança e faça diferença na vida de outras pessoas através da Rede Novo Tempo de Comunicação, tá bom? Quer saber como? Tá aí aparecendo na sua tela a chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Faça doação de qualquer valor, nos ajudando a levar esperança para mais e mais pessoas também. A Bíblia é um livro de perdoados. O livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Jó, o Pentateuco, a lei, foi escrita por um assassino perdoado. Nenhuma porção da Bíblia é maior do que a porção escrita por um ex-assassino chamado Moisés. Do Salmo 1 até o 75, do maior livro da Bíblia, o que tem maior quantidade de texto da Bíblia, é escrito por um assassino perdoado. De Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, é escrito por um assassino, serial killer, assassino em massa, perdoado. Tire os assassinos da Bíblia e acaba muita coisa. Aliás, não sobra quase nada. O Evangelho de Mateus é feito por um corrupto, escrito por um corrupto, perdoado. E as duas epístolas de Pedro foi por um traidor, o que negou o próprio amigo infiel, perdoado. A Bíblia é um livro de perdão, escrito por perdoados para pessoas que precisam entender o que é perdão. A justiça restaura. Eu fico pensando naquela mulher, aquela mãe que orou por muitos anos pedindo para que Deus fizesse justiça ao ladrão que arruinou sua vida, os seus bens, a sua família, levou seus filhos. E um dia viu que aquele homem seria crucificado. E foi para a rua para ver a justiça sendo feita a um crucificado que roubou. Até que lá, aquele homem, sob a cruz, escutou uma frase: estarás comigo no paraíso. Esse é o escândalo da Bíblia, é o escândalo da cruz. Ela escandaliza porque ela diz para você que você está numa posição que você não vai sair sozinho e não importa o que você faça, ou se concede perdão ou a chance é zero. Um dia alguém me contou uma história que eu conto para você também, de que ele teve uma visão, e é uma história obviamente que não é real, mas na visão ele via uma multidão de pessoas chegando no céu.
E primeiro tinha um grupo pequeno que conversava assim calorosamente, que era um grupo de profetas, e ele perguntou para o anjo assim, quem que é esse grupo que está vindo aqui? Ele falou que eles são os profetas, eles viveram a vida inteira, eles se entregaram, muitos deles sofreram, eles passaram conversando alegres. Depois veio um grupo um pouco mais alegre, e aí ele perguntou, quem que é esse grupo grande que está vindo aqui, que fala com mais força e conta histórias? Aqueles são os mártires. Depois veio um grupo mais falante ainda, era um grupo muito, muito falante, bem barulhento, eles andavam apressadamente. Ele perguntou para o anjo, e aquele grupo lá? Ele falou, aquele lá são dos pregadores, eles pregaram a vida inteira, olha como eles falam, passaram a vida falando e vão entrar no céu falando. E depois ele sentiu o chão tremer. O chão tremia mesmo, ele falava, o que vem aí? E aquele grupo não andava, aquele grupo não falava, eles pulavam freneticamente, gritavam, eles eram mais irreverentes, eles pulavam em cima do outro, eles davam urros no ar, eles estavam se explodindo de alegria. E ele pensou assim, quem que é aquele grupo? Porque todos os que passaram eu não pude entrar, eu não fui profeta, não fui apóstolo, eu não fui mártir, eu não fui pregador, e aquele grupo que é o mais alegre de todos? Ele falou, aquele ali é dos pecadores perdoados. Aí ele olha para o anjo e fala assim, então dá licença que eu vou me juntar ao meu grupo. Nenhum anjo no céu conseguirá compreender o que é o coração de quem vai olhar ao redor e dizer, eu não deveria estar aqui. E que vai olhar para o trono e vai dizer assim, eu estou aqui por causa dele. Aquelas feridas são minhas, aquelas marcas são minhas, mas essa coroa é dele. O céu é um lugar de gente perdoado e que vive aqui na lógica do perdão. Eu te espero para falar mais sobre isso hoje às 8h30 da noite. E se fosse você? Perfeito. Obrigada. Obrigado, gente. Segunda-feira estamos de volta, hein? Se Deus quiser. Abraço para todo mundo. Se liga, 8h30 da noite. E se fosse você? Beijo e até mais. Feliz Páscoa. Vida e saúde chegando. Tchau.